Vamos pular a sua festa de inauguração da casa. Minha sogra também acabou de se mudar. Essas foram as palavras exatas que meu filho Michael escreveu na mensagem que chegou numa terça-feira à tarde. Li a frase enquanto terminava de pendurar as cortinas de linho branco na janela panorâmica com vista direta para o oceano. Apenas respondi, certo. Eles não sabiam que minha casa era uma mansão de $2 milhões que havia pertencido a Julian Thorne, um famoso astro da TV. Eles não sabiam de nada. E quando viram a foto que postei naquela mesma noite, meu celular não parou de tocar. Mas vou contar tudo desde o início, porque esta história não começa com essa mensagem. Começa muito antes, com anos de silêncios que me recusei a ver. A mensagem de Michael chegou quando minhas mãos ainda cheiravam a tinta fresca e meus joelhos doíam de tanto subir e descer escadas. Eu havia trabalhado por semanas para deixar cada canto desta casa impecável. Cada janela limpa até que o sol refletisse perfeitamente. Cada detalhe cuidadosamente organizado. Atendi o telefone esperando alguma confirmação da Clary ou do Michael, algum sinal de que eles viriam à festa de inauguração da casa que eu havia planejado com tanto carinho. O que me deixou imóvel em frente àquela janela panorâmica que eu havia levado tanto tempo para escolher. Mãe, acho que vamos pular a sua festa de inauguração da casa. A sogra do Michael também acabou de se mudar e precisamos ajudá-la com as caixas. Você entende, né? A gente conversa outro dia. Li 2, 3 vezes. Procurei nas entrelinhas algum traço de culpa, algum pedido de desculpa sincero, mas não havia nada além daquela frase seca e fria. Respondi com um simples ok, porque não tinha forças para mais nada. Fiquei ali parada, observando as ondas quebrarem contra as rochas lá embaixo, sentindo aquele peso familiar se instalar novamente em meu peito, aquele peso que eu carregava há tanto tempo que quase parecia parte de mim. A casa estava pronta. Eu havia encomendado flores frescas, comprado o vinho que Michael gostava, preparado a torta de limão que Clary sempre pedia quando era menina. Limpei cada superfície com minhas próprias mãos. Pendurei aquelas fotos antigas no corredor, onde os dois apareciam sorrindo, me abraçando, olhando para mim como se eu fosse o mundo inteiro deles. Como fui ingênuo ao pensar que eles viriam. Como fui tolo ao acreditar que desta vez seria diferente. A mesa de jantar já estava posta. Toalhas de mesa cor creme, pratos de porcelana que herdei da minha mãe, copos de cristal que brilhavam sob o lustre central. 6 lugares, um para mim, 2 para eles, um para a esposa de Michael, um para o marido de Clary e mais um para minha netinha, que acabará de completar 4 anos e que eu não via desde o seu aniversário. 6 cadeiras à espera de corpos que nunca chegariam. 6 guardanapos cuidadosamente dobrados que ninguém desdobraria. Caminhei lentamente ao redor daquela mesa vazia, sentindo o silêncio da casa me engolir por completo. Lá fora, o mar rugia suavemente contra a costa. Mas aqui dentro, havia apenas aquele vazio pesado e denso que me apertava a garganta. Peguei meu celular novamente e abri o Instagram quase sem pensar. Não sou daquelas pessoas que postam cada momento da vida, mas algo dentro de mim precisava mostrar o que eu havia conquistado. Eu precisava que alguém visse que Eleanor Vance, aos 67 anos, havia realizado algo belo. Fotografei a janela panorâmica com o oceano ao fundo, outra do corredor com as fotos da família, e mais uma do pátio onde as buganvílias já começavam a trepar pelas colunas brancas. Escrevi algo simples, meu novo lar. Grata à vida por esta bênção. Postei sem pensar muito e deixei o celular na mesa. Nem 10 minutos se passaram antes que ele começasse a vibrar. Primeiro foi uma mensagem da Clary, depois outra do Michael, depois ligações, uma atrás da outra, sem parar. Eu vi a tela acender e apagar, como um coração que não sabia se queria continuar batendo. Não respondi a nenhuma das ligações. Sentei-me no sofá novo em frente àquela enorme janela panorâmica e deixei o telefone tocar enquanto observava o horizonte onde o céu encontrava o mar. As notificações não paravam. Comentários, mensagens diretas, mais ligações. Todo mundo queria saber onde eu tinha conseguido aquela casa, quanto eu tinha pago, como era possível que eu morasse num lugar assim. Porque o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, exceto meu advogado e eu, era que aquela casa não era uma casa qualquer. Aquela mansão de $2 milhões havia pertencido a Julian Thorne, uma estrela de TV famosa em toda a América, que havia falecido 2 anos antes sem deixar herdeiros diretos. Trabalhei para ele por quase 15 anos como sua assistente pessoal.
Cuidei dele quando adoeceu. Estive com ele em seus últimos dias. Ouvi suas histórias quando ninguém mais queria visitá-lo. E ele, num ato de gratidão que ainda me custa acreditar, deixou-me esta propriedade em seu testamento, não todo o seu dinheiro, não suas contas bancárias, apenas esta casa de frente para o mar que ele tanto amava. A casa onde passou seus melhores anos, onde escreveu suas memórias, onde sonhou em envelhecer rodeado pela família que nunca chegou. Quando o advogado me deu a notícia, chorei durante horas, não pelo valor do imóvel, mas porque alguém, pela primeira vez em muito tempo, tinha me visto, tinha me valorizado, tinha reconhecido tudo que eu tinha dado sem pedir nada em troca. Júlia me deixou esta casa porque sabia que eu cuidaria dela, que a preencheria de vida, que não a transformaria em um museu vazio, mas em um verdadeiro lar. E foi exatamente isso que tenho feito nos últimos 3 meses, transformar estas paredes em meu refúgio, meu espaço, o lugar onde finalmente posso respirar sem sentir que devo algo a alguém. Mas agora meus filhos queriam entrar. Agora que tinham visto as fotos, agora que sabiam que não se tratava de uma casinha modesta no subúrbio, mas de uma mansão luxuosa com vista para o mar, agora eles queriam entrar. Agora tinham tempo. Agora a sogra do Michael podia esperar. Peguei o telefone novamente e li as mensagens que continuavam chegando. Mãe, desculpe. Acho que houve um mal-entendido. Podemos ir à sua festa de inauguração da casa. Essa casa é sua? Você mora mesmo aí? Precisamos conversar. Me liga quando puder, escreveu Clary quase ao mesmo tempo. Mãe, eu não sabia que você tinha se mudado para um lugar tão grande. Por que você não nos contou? É claro que vamos. Só nos diga quando, e estaremos aí. Deixei o celular com a tela virada para baixo no sofá e fechei os olhos. Senti lágrimas se acumulando atrás das minhas pálpebras, mas não as deixei cair. Ainda não. Porque naquele instante, algo dentro de mim começou a mudar, algo que estava adormecido há anos. Uma pergunta clara e fria se instalou na minha mente: quantas vezes eles já tinham feito isso comigo? Quantas vezes eu tinha preparado algo com entusiasmo, apenas para ser deixada esperando sozinha? Quantas desculpas eu tinha ouvido? Quantas promessas quebradas eu tinha perdoado? Levantei-me do sofá e caminhei até a janela panorâmica. O sol já começava a se pôr e o céu estava ficando alaranjado e rosado. As ondas continuavam a quebrar lá embaixo, constantes, eternas, indiferentes à minha dor. E então eu soube. Soube com uma clareza que doeu no meu peito como algo físico. Não era um mal-entendido. Não era esquecimento. Era um padrão, uma exclusão sistemática que eu vinha ignorando porque tinha medo de encarar a verdade. Meus filhos não tinham esquecido a festa de inauguração da minha casa. Eles simplesmente não se importavam. Não até perceberem o valor do que eu tinha. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei no sofá observando o oceano escuro até o céu começar a clarear. E naquela longa e silenciosa vigília, comecei a me lembrar. Eu não queria me lembrar, mas as lembranças vieram por conta própria, uma após a outra, como ondas que você não consegue parar. Lembrei-me do meu aniversário de 65 anos. Eu tinha reservado uma mesa naquele restaurante italiano que eu tanto amava, aquele com luzes aconchegantes e música suave. Convidei Clary e Michael com 2 semanas de antecedência. Claro, mãe. Estaremos lá, disseram os dois. Comprei um vestido novo, arrumei o cabelo e cheguei meia hora mais cedo porque estava animada. Esperei. A garçonete veio 3 vezes perguntar se eu queria fazer o pedido. Eu continuava dizendo que esperaria mais um pouco. Checava meu celular a cada 30 segundos. Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. 40 minutos depois, Michael escreveu: desculpe, mãe. O dia ficou complicado. Vamos marcar para outra hora. Clary nem sequer escreveu. Jantei sozinha naquela noite. A garçonete me olhou com pena quando pedi que ela embalasse o bolo de aniversário que eu havia encomendado para dividir. Joguei-o no lixo quando cheguei em casa. Lembrei-me da formatura do jardim de infância da minha neta, um evento pequeno, mas importante. Eu havia comprado um presente. Pedi folga do meu trabalho com Julian para comparecer. Perguntei a Clary 3 vezes sobre o horário e o endereço. Te aviso, mãe, ela sempre dizia.
Ela nunca me avisou. Vi as fotos no Facebook 2 dias depois. Lá estavam todos, Michael e sua esposa, Clary e seu marido, os outros avós, todos sorrindo ao redor da minha neta, que segurava seu diploma. Todos, menos eu. Quando perguntei a Clary o que tinha acontecido, ela disse: "Ah, mãe, achei que tinha te enviado as informações. Foi um engano. Você sabe como as coisas estão uma loucura ultimamente." Um engano. Foi o que ela disse. E eu acreditei nela porque queria acreditar. Lembrei-me do Natal passado. Cozinhei durante 2 dias, peru, recheio, saladas, sobremesas. Decorei meu pequeno apartamento com luzes e uma árvore que mal cabia na sala de estar. Embrulhei os presentes com carinho, escolhendo algo para cada um que eu achava que eles gostariam. Clary ligou na manhã do dia 24. "Mãe, a família do meu marido está insistindo para que a gente vá para a casa deles. Você entende, né? Eles são idosos e não podem viajar." Michael ligou 1 hora depois. "Minha sogra não está se sentindo bem. É melhor ficarmos em casa este ano." Passei o Natal sozinha assistindo a filmes antigos. Comi sobras durante uma semana. Os presentes ficaram debaixo da árvore até janeiro, sem serem abertos, até que finalmente os guardei no armário. Lembrei-me de quando fiz a cirurgia da vesícula há 2 anos. Uma cirurgia simples, disseram-me os médicos, mas eu estava com medo. Pedi ao Michael que me acompanhasse ao hospital. "Claro, mãe. Pode contar comigo", ele me assegurou. No dia da cirurgia, esperei na sala de pré-operatório. A enfermeira perguntou: "Alguém vai com você?" Respondi que sim, que meu filho estava a caminho. Continuei esperando até me dizerem que era hora de entrar. Michael chegou quando eu já estava na sala de recuperação, meio adormecida por causa da anestesia. Ele ficou por 20 minutos. Disse que precisava voltar ao trabalho. Clary nunca apareceu. Ela mandou flores no dia seguinte com um cartão que dizia: "Desculpe, mãe. Foi impossível trabalhar." Peguei um táxi para casa. Subi as escadas devagar, segurando a incisão. Passei a semana inteira de recuperação sozinha. Sharon, minha amiga do prédio onde eu morava, foi quem me trouxe comida e me ajudou a trocar os curativos. Lembrei-me do dia em que fui demitida do meu emprego anterior, antes de trabalhar para a Julia. Foi injusto, brutal. 30 anos naquela empresa e eles me dispensaram sem pensar 2 vezes. Cheguei em casa arrasada, chorando, sentindo que minha vida estava desmoronando. Liguei para Clary. "Mãe, não posso falar agora. Estou em uma reunião importante. Ligo para você mais tarde." Ela nunca ligou. Liguei para Michael. "Mãe, que pena, mas estou saindo com uns amigos agora. Podemos conversar amanhã?" Ele também não ligou. Passei a noite inteira sentada na sala do meu apartamento, encarando o teto, sentindo aquele vazio que agora eu reconhecia tão bem. Lembrei-me de todas as vezes em que lhes emprestei dinheiro e eles nunca me pagaram de volta, $500 aqui, $300 ali. "As coisas estão difíceis agora, mãe. Eu te pago de volta." Parei de contar depois dos primeiros $3.000. Parei de pedir o dinheiro de volta porque tinha vergonha, porque me faziam sentir mesquinha, porque eram meus filhos e uma mãe não deveria ficar controlando o dinheiro. Lembrei-me de quando vendi o carro do meu pai, aquele velho Chevy que ele cuidou a vida toda. Vendi porque precisava de dinheiro para ajudar o Michael com a entrada da casa dele. É um investimento no meu futuro, mãe. Serei eternamente grato. Ele me deu $300 dos 5.000 que lhe emprestei. Nunca mencionou os outros $4.700. Lembrei-me de todas as fotos nas redes sociais em que eles apareciam em reuniões familiares para as quais eu não era convidada, aniversários, batizados, jantares de feriado. Eu gostaria de vê-los em casa, sorrindo para que eu não parecesse a mãe amargurada, comentando coisas doces enquanto meu peito apertava. "Que reunião adorável", eu escreveria. "Vocês parecem tão felizes", eu comentaria. E eles responderiam com um coração ou um rápido "obrigada, mãe", sem explicação, sem pedido de desculpas, sem convite para a próxima vez. Lembrei-me de quando adotei minha cachorrinha, Luna, 3 anos atrás, uma pequena vira-lata marrom que encontrei na rua.
Eu estava tão animada. Mandei fotos para os dois. Olha, não vou mais me sentir tão sozinha. Clary respondeu, ai, mãe, que trabalhão. Cachorros dão tanto trabalho. Michael nem respondeu. Luna morreu no ano passado. Um tumor que apareceu do nada. Gastei todas as minhas economias tentando salvá-la. Quando finalmente tive que deixá-la partir, chorei por dias. Escrevi para eles contando que Luna havia falecido. Clary mandou um emoji triste. Michael escreveu, que pena, mãe. E foi só isso. Nenhum dos dois perguntou como eu estava. Nenhum deles veio ficar comigo. Nenhum deles pareceu entender que eu havia perdido minha única companheira de verdade. Lembrei-me de cada chamada telefônica interrompida, de cada eu te ligo de volta em que nunca veio, de cada plano cancelado de última hora, de cada promessa quebrada, de cada longo silêncio quando eu precisava conversar, de cada vez que me senti como uma intrusa na minha própria família. Como não tinha percebido isso antes? Como pude justificar cada exclusão dizendo a mim mesma que estavam ocupados, que a vida moderna é difícil, que tinham seus próprios problemas? Mas a verdade era mais simples e mais dolorosa, eu não era uma prioridade. Nunca tinha sido. Eles só me procuravam quando precisavam de algo, dinheiro, um favor, alguém para cuidar das crianças quando não tinham mais ninguém. E eu sempre dizia sim porque achava que isso era amor. Achava que estar disponível era o mesmo que ser amado. O sol já estava alto quando finalmente me levantei do sofá. Meus olhos ardiam de cansaço, mas minha mente estava estranhamente lúcida. Fui até a cozinha e preparei um café. Sentei-me no pátio observando as gaivotas sobrevoando o mar. E naquele momento, tomei uma decisão. Eu não ia responder às mensagens deles ainda. Não ia sair correndo e abrir a porta agora que, de repente, eu havia me tornado interessante. Eu precisava entender o que realmente estava acontecendo. Precisava saber se esse padrão de exclusão era apenas descuido ou algo mais profundo, algo intencional. Porque uma coisa é ser esquecido por acidente. Outra coisa completamente diferente é ser apagado de propósito. E eu precisava saber a verdade. Passaram-se 3 dias antes que eu respondesse a qualquer mensagem, 3 dias em que o telefone não parou de tocar. E eu não fiz nada além de observar os padrões, observar o desespero, observar como o tom das palavras mudava com o passar das horas. No primeiro dia, as mensagens eram amigáveis. Mãe, que casa linda! Devemos comemorar juntas. Conta pra gente como você conseguiu esse lugar. No segundo dia, já havia impaciência. Mãe, por que você não responde? Está chateada? Só queremos ter notícias suas. No terceiro dia, veio a manipulação. Sua neta está perguntando por você. Estamos preocupados. Não sabemos se você está bem. Ao menos diga que está vivo. Li cada mensagem com uma estranha calma, como se estivesse lendo a história de outra pessoa, como se aquelas crianças desesperadas pertencessem a outra pessoa e eu fosse apenas um observador externo tentando entender o que realmente estava acontecendo. Percebi algo importante naqueles 3 dias. Eles nunca perguntaram como eu me sentia. Nunca se desculparam por cancelar a festa. Nunca reconheceram que me deixaram sozinha. Eles só queriam informações. Só queriam entender como uma mulher como eu, uma assistente que ganhava um salário modesto, tinha acabado morando em uma mansão de $2 milhões. No quarto dia, finalmente respondi. Escolhi minhas palavras com cuidado, como quem caminha sobre gelo fino. Olá. Estou bem. Estive ocupada resolvendo algumas coisas. Obrigada por perguntar. A resposta de Clary veio em segundos. Mãe, precisamos conversar. Podemos ir te visitar? Queremos ver sua casa. Michael escreveu quase ao mesmo tempo. Mãe, sinto muito pelo que aconteceu outro dia. Você sabe como são as sogras, mas eu adoraria te visitar. Quando podemos? Eu disse a eles que estava cansada, que precisava de mais alguns dias para terminar de me instalar e que os avisaria quando estivesse pronta para receber visitas. Eles aceitaram, mas as mensagens continuaram chegando, perguntas disfarçadas de preocupação. Como você conseguiu essa casa? Você comprou ou está alugando?
Precisa de ajuda com alguma coisa? Sentei-me no pátio com meu café, observando o sol se pôr no oceano, e deixei a verdade me atingir em cheio. Não era amor que eu ouvia em suas mensagens. Era curiosidade. Era interesse próprio. Era aquela necessidade de entender se eu tinha algo que eles pudessem usar. Passei a vida inteira dando tudo a eles: tempo, dinheiro, energia, perdão, e eles aprenderam a pegar sem agradecer, a receber sem dar, a desaparecer quando eu precisava deles e a aparecer apenas quando lhes convinha. Mas desta vez foi diferente. Desta vez eu tinha algo que eles queriam. E isso os incomodou. Incomodou-os o fato de não saberem. Incomodou-os ter perdido a festa de inauguração da casa. Incomodou-os que outras pessoas nas redes sociais estivessem comentando e fazendo perguntas enquanto eles não tinham respostas. Certa tarde, enquanto eu regava as plantas no pátio, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Pelo interfone, vi Sharon, minha amiga do prédio antigo. Abri a porta para ela imediatamente. Ela subiu as escadas e, ao chegar ao segundo andar e ver o interior da casa, ficou paralisada. Eleanor, sussurrou. Isto é incrível. Preparei um chá para ela e nos sentamos no pátio. Contei-lhe tudo, a herança de Julia, as mensagens dos meus filhos, os 3 dias de silêncio, como tinham cancelado a minha festa e agora estavam tentando desesperadamente me ver. Sharon ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o mar. Finalmente, ela falou. Sabe o que eu acho, Eleanor? Acho que seus filhos nunca esperaram que você tivesse algo seu, algo que não dependesse deles, algo que eles não pudessem controlar. Suas palavras me atingiram em cheio, em algum lugar profundo do meu peito. A vida inteira você foi a mãe disponível, aquela que empresta dinheiro, aquela que perdoa, aquela que compreende, aquela que espera. E eles se acostumaram com isso. Acostumaram-se com você sempre presente, pequena, administrável, precisando deles mais do que eles de você. Senti lágrimas se formando, mas as contive. E agora descobrimos que você tem uma mansão de $2 milhões, que você tem algo valioso, que você é alguém importante, e isso os assusta, Eleanor, porque se você tem poder, se você tem recursos, então eles não podem te tratar da maneira como sempre te trataram. Permaneci em silêncio porque não havia nada a dizer. Sharon havia expressado em palavras o que eu vinha sentindo, mas não conseguia nomear. O que você vai fazer? Ela perguntou. Não sei, respondi honestamente. Mas não vou sair correndo e abrir a porta só porque eles querem entrar agora. Sharon sorriu. Bom. Muito bom. Naquela noite, depois que Sharon foi embora, fiquei sozinha na sala de estar grande, com as luzes apagadas. Apenas o luar entrava pelas janelas panorâmicas, iluminando os móveis novos, as paredes brancas, o espaço que, pela primeira vez na vida, era completamente meu. E aceitei algo que vinha evitando. Meus filhos me apagaram da vida deles, não de uma vez, não com um evento dramático, mas aos poucos, exclusão após exclusão, cancelamento após cancelamento, silêncio após silêncio. Eles me apagavam de suas vidas enquanto eu me agarrava à ilusão de que éramos uma família unida. Mas a família unida só existia na minha cabeça. Na realidade, eu era a mãe conveniente, aquela que aparecia nas fotos quando necessário, aquela que emprestava dinheiro quando eles estavam em apuros, aquela que cuidava das crianças quando não tinham outra opção. Mas eu não fazia parte da vida deles. Eu não era uma prioridade. Eu não era importante. Até agora. Agora que eu tinha algo de valor, agora eu era interessante. Levantei-me do sofá e fui até meu quarto. Abri a gaveta da cômoda e peguei um caderno antigo que eu tinha trazido do meu antigo apartamento. Nele, eu havia anotado datas importantes por anos, aniversários, datas comemorativas, eventos familiares. Virei as páginas lentamente. Lá estavam elas, todas as vezes em que comprei presentes e não recebi nenhum, todas as vezes em que cozinhei para encontros para os quais não fui convidada, todas as vezes em que reservei datas no meu calendário para eventos que foram cancelados, todas as vezes em que dei, recebendo apenas desculpas. Não foi imaginação minha. Não foi excesso de sensibilidade da minha parte. Era um padrão claro, documentado e inegável. Fechei o caderno e o guardei novamente. Mas agora eu o via de forma diferente.
Não era apenas um registro de dor. Era uma prova. Prova de que isso não era novidade. Prova de que o desinteresse dos meus filhos não havia começado com a festa cancelada. Tinha começado anos atrás, e eu simplesmente escolhi não enxergar. Deitei-me na minha cama nova, no meu quarto com vista para o mar, nesta casa que era minha por direito, não por pena ou obrigação. E tomei uma decisão. Eu não ia confrontá-los ainda. Não ia deixá-los entrar nesta casa até entender completamente o que tinha acontecido, como eu tinha chegado a este ponto, porque eles me excluíram de forma tão sistemática. Porque algo me dizia que havia mais. Algo me dizia que não se tratava apenas de descuido ou egoísmo passageiro. Havia algo mais profundo, algo que eu precisava descobrir antes de decidir o que fazer. Fechei os olhos, ouvindo o som do oceano. E, pela primeira vez em anos, não me senti culpada por priorizar minhas necessidades. Não senti a necessidade de correr e consertar as coisas, de me explicar, de me desculpar por ter sentimentos. Senti clareza, uma clareza fria, dura e desconfortável. E eu sabia que não havia volta. Eu havia cruzado uma linha invisível. Eu havia acordado de um sonho em que era amada e aterrissado em uma realidade onde eu era útil. E essas duas coisas não eram a mesma coisa. Completamente diferente. Na manhã de sexta-feira, exatamente uma semana após a festa cancelada, alguém bateu na minha porta, não na campainha do portão principal, mas na própria porta da frente, o que significava que quem quer que fosse tinha conseguido passar pelo portão de segurança. Olhei atentamente pela janela e vi um homem de terno cinza parado na minha entrada, segurando uma pasta de couro marrom. Não o reconheci. Desci as escadas devagar, com o telefone na mão caso precisasse chamar a segurança. Abri a porta, deixando a corrente trancada. Senhora Eleanor Vance? Perguntou o homem com voz formal, mas não ameaçadora. Quem está perguntando? Meu nome é David Shen. Sou advogado. Trabalhei com o Sr. Julian Thorne durante os últimos anos de sua vida. Peço desculpas por aparecer sem avisar, mas há um assunto relacionado à herança que preciso discutir com você. É urgente. O nome de Julian fez meu coração disparar. Desapertei a corrente e abri a porta completamente. David entrou quando o convidei, e nos sentamos na sala de estar. Ele colocou sua pasta na mesa de centro e olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Havia um toque de preocupação em seus olhos. Senhora Vance, não sei como lhe dizer isso delicadamente, então serei direto. Estive revisando alguns documentos relacionados ao testamento do Sr. Thorne e descobri algo que acredito que a senhora deva saber. Senti meu estômago se contrair. Há aproximadamente 6 meses, sua filha Clary tentou contestar o testamento do Sr. Thorne. O mundo parou por um segundo. O que? Sua filha contratou um advogado e iniciou um processo judicial, alegando que você manipulou o Sr. Thorne durante seus últimos anos. Ela afirmou que você se aproveitou de um homem doente e vulnerável para obter uma herança que não merecia. Eu não conseguia respirar. As palavras chegavam aos meus ouvidos, mas meu cérebro não conseguia processá-las. O caso não foi para frente, continuou David. Ela não tinha provas porque não houve manipulação. O Sr. Thorne estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando redigiu o testamento. Tínhamos laudos médicos, depoimentos de testemunhas, tudo documentado. O juiz arquivou o caso há 3 meses. Há 3 meses, repeti fracamente. Sim. E tem mais. Durante a investigação, descobrimos que sua filha estava ligando para antigos conhecidos do Sr. Thorne, tentando encontrar alguém que testemunhasse contra você. Ela chegou a contatar enfermeiras do hospital onde ele estava internado. Levei as mãos ao rosto. Isso não podia ser real. Não podia estar acontecendo. Por que não me disseram nada? O advogado responsável pelo caso na época decidiu não lhe informar para poupá-la do sofrimento. Ele achou que, se o processo não prosseguisse, o que era o resultado mais provável, não havia motivo para você sofrer sabendo que sua própria filha havia processado. Discordei dessa decisão, e é por isso que estou aqui agora. David abriu sua pasta e retirou vários documentos. Colocou-os sobre a mesa à minha frente. Reconheci a assinatura de Clary em alguns deles. Vi datas, carimbos oficiais, declarações escritas em jargão jurídico.
Há algo mais que você precisa saber, disse David em voz mais suave. Durante a investigação, conversei com várias pessoas próximas a você, vizinhos do seu antigo prédio, colegas de trabalho, conhecidos. Fiz isso para coletar depoimentos sobre seu caráter e seu relacionamento com o Sr. Thorne. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Uma dessas pessoas era Sharon, sua amiga. Ela me contou algumas coisas que me preocuparam. Ela disse que seus filhos estavam se distanciando de você há anos, que frequentemente a excluíam de eventos familiares e que você havia mencionado se sentir sozinha e esquecida. As lágrimas começaram a cair sem que eu conseguisse impedi-las. Então comecei a investigar um pouco mais. Senhora Vance, eu sei que não era da minha conta, mas algo não fazia sentido. Por que uma filha que supostamente é distante da mãe de repente se interessaria tanto por uma herança? Por que alguém que não a visita regularmente agora quer brigar por uma propriedade? Ele retirou outro documento de sua pasta. Encontrei isto. São os registros financeiros do seu filho, Michael. Ele fez um empréstimo bancário considerável há 8 meses, um empréstimo de $250 mil que usou como entrada para um negócio de investimento imobiliário. O negócio faliu. Michael está com uma dívida enorme. Olhei para o artigo sem entender completamente aonde ele ia chegar. E sua filha Clary, ela e o marido compraram uma casa nova há um ano, uma casa de $500 mil, mas, de acordo com os registros, estão com os pagamentos atrasados. Eles já receberam 2 notificações de execução hipotecária. David olhou para mim com uma mistura de compaixão e preocupação. Senhora Vance, acredito que seus filhos sabiam da herança antes de a senhora receber. Acredito que eles sabiam que o Sr. Thorne planejava lhe deixar algo, e acho que eles vêm tentando controlar a situação desde então. Mas como eles poderiam saber? Perguntei com a voz embargada. O Sr. Thorne mencionou suas intenções a várias pessoas durante sua doença. Não era segredo. Qualquer pessoa próxima a ele naqueles últimos meses sabia que ele planejava deixar esta propriedade para você. E seus filhos, Senhora Vance, eles perguntaram. Eles perguntaram. Sim. Há cerca de um ano, sua filha Clary ligou para o escritório do Sr. Thorne. Ela falou com a secretária dele. Disse que era sua filha e precisava de informações sobre o bem-estar da mãe, pois você trabalhava para um senhor idoso. A secretária, pensando que ela era uma filha preocupada, disse que o Sr. Thorne era muito grato a você e havia mencionado a possibilidade de incluí-la em seu testamento. Senti o quarto começar a girar. Depois daquela ligação, tudo começou a mudar, não é? O distanciamento ficou mais evidente, as exclusões mais frequentes, os planos cancelados aumentaram. Lembrei-me. Lembrei-me do ano passado. Lembrei-me de como, de repente, tudo ficou mais frio, como as ligações se tornaram mais curtas, como as visitas praticamente desapareceram. Pensei que estivessem ocupados, que fosse a vida moderna, que as coisas eram assim mesmo. Mas não, tinha sido intencional. Acredito, continuou David com cautela, que seus filhos começaram a se distanciar de você deliberadamente. Acho que queriam que você se sentisse sozinha, vulnerável, carente. Acho que o plano era que, quando o Sr. Thorne morresse e você herdasse, você estaria tão desesperada para reconquistar a proximidade deles que lhes daria tudo o que quisessem. Mas quando tentaram contestar o testamento e não conseguiram, acrescentou, mudaram de estratégia. Decidiram esperar. Esperar que você se mudasse para lá. Esperar para ter acesso à propriedade. Esperar o momento certo para se reaproximarem. Enxuguei minhas lágrimas com as mãos trêmulas. Foi por isso que cancelaram sua festa de inauguração, disse David. Não foi coincidência. Foi um teste. Queriam ver como você reagiria. Queriam mantê-la nesse estado de carência emocional. Se tivessem ido à sua festa, você estaria feliz, empoderada, comemorando. Eles precisavam que você continuasse se sentindo rejeitada. Mas quando viram as fotos da mansão, continuei em voz quase inaudível, finalmente entendendo, perceberam que tinham cometido um erro. Perceberam que não era uma casinha modesta. Era uma propriedade valiosa. E então quiseram vir. Exatamente. Ficamos sentados em silêncio. O som do oceano entrava pelas janelas abertas, mas eu mal ouvia. Minha mente tentava processar tudo o que eu acabara de descobrir.
Meus filhos não apenas me esqueceram. Eles me excluíram de propósito. Eles me manipularam emocionalmente. Eles tentaram roubar minha herança. Eles tentaram destruir minha reputação perante um juiz. Tudo por dinheiro. Tudo por uma propriedade. O que eu faço agora? Sussurrei. David inclinou-se para a frente, com os olhos cheios de determinação. Agora, Sra. Vance, a decisão é sua. A senhora tem todas as informações. A senhora tem todas as provas. A senhora tem o poder. A questão é, o que a senhora quer fazer com isso? Olhei para os documentos sobre a mesa, as assinaturas dos meus filhos em papéis legais que tentavam me tirar o que era meu, a prova de suas dívidas, a evidência de sua manipulação, e algo dentro de mim, algo que estava quebrado há anos, começou a se fortalecer. David ficou a tarde toda. Analisamos cada documento, cada prova, cada detalhe do que ele havia descoberto. Eu anotava em um caderno com as mãos que já não tremiam. O choque inicial havia se transformado em algo diferente, algo frio e lúcido. Preciso de mais informações, eu disse a ele depois de ler tudo pela terceira vez. Preciso saber exatamente o que eles andaram fazendo. Cada movimento, cada mentira, tudo. David assentiu com a cabeça. Posso ajudar com isso. Tenho contatos, investigadores particulares discretos. Podemos obter registros telefônicos, movimentações bancárias, e-mails, se necessário. É legal. Tudo o que estou propondo é completamente legal. São registros públicos ou informações que a senhora tem o direito de solicitar? Não vamos fazer nada de errado, Sra. Vance. Vamos apenas apurar a verdade. Eu lhe dei minha autorização. David fez algumas ligações da minha sala de estar. Falou em voz baixa com pessoas que pareciam saber exatamente o que fazer. Quando desligou, olhou para mim seriamente. Dê-me uma semana. Uma semana e você terá uma visão completa do que aconteceu. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Continuei ignorando as mensagens insistentes de Clara e Michael, além de um breve, estou bem. Só preciso de tempo. Eles ficaram mais desesperados, mais manipuladores. Clary chegou a me mandar uma foto da minha neta com um desenho que dizia, sinto sua falta, vovó. Fiquei olhando para aquela foto por longos minutos, sentindo a dor e a raiva se misturarem no meu peito. Eles estavam usando a criança. Estavam usando minha própria neta para me manipular. Sharon vinha me visitar a cada 2 dias. Ela trazia comida, sentava-se comigo no pátio, ouvia quando eu precisava conversar. Ela não me julgava. Não me dizia o que fazer. Ela simplesmente estava lá, sendo a amiga que meus próprios filhos nunca foram. Sabe o que dói mais? Eu lhe disse certa tarde enquanto assistíamos ao pôr do sol. Não é que eles quisessem o dinheiro. É que eles estavam dispostos a me destruir para consegui-lo. Eles iam me chamar de manipuladora na frente de um juiz. Iam dizer que eu abusei de um homem doente. Iam arruinar meu nome, minha reputação, tudo o que eu sou. Sharon pegou minha mão. Mas eles não conseguiram, porque a verdade é mais forte que as mentiras deles. Na quarta-feira daquela semana, David apareceu com 2 pastas grossas. Ele as colocou sobre a mesa da sala de jantar e sentou-se à minha frente com uma expressão séria. O que você está prestes a ler não será fácil, Eleanor. Tem certeza de que quer saber? Preciso saber. Ele abriu a primeira pasta. Dentro havia registros telefônicos, transcrições de mensagens, capturas de tela de conversas. David havia obtido tudo legalmente por meio de ordens judiciais relacionadas ao processo de contestação do testamento. Comecei a ler e, a cada página, sentia meu coração se partir um pouco mais. Havia mensagens entre Clara e Michael de 2 anos atrás. Mamãe está trabalhando para aquele ator mais velho. Descubra se ele tem dinheiro. Você acha que ele vai deixar alguma coisa para ela quando morrer? Precisamos estar preparados. Houve uma conversa em que Clary disse ao marido, se a mamãe herdar algo grande, temos que agir rápido. Ela é emocionalmente frágil. Se a mantivermos à distância, ela ficará desesperada para nos ter de volta. Ela nos dará tudo o que pedirmos. Havia mensagens de Michael para um amigo, minha mãe vai comprar uma casa de $1 milhão.
O problema é que não posso pedir nada diretamente a ela. Ela é teimosa. Mas se a fizermos se sentir sozinha, ela tentará nos comprar com dinheiro. Ela sempre fez isso. Li até as palavras ficarem borradas. David me ofereceu um copo d'água. Respirei fundo e continuei lendo. Havia registros bancários mostrando que Michael havia pedido dinheiro a Clary para pagar o empréstimo que havia perdido. Peça para sua mãe assinar uma procuração. Diga a ela que é para ajudá-la com a documentação legal. Assim que tivermos acesso às contas dela, poderemos lidar com a situação. Havia e-mails entre Clary e o advogado que ela contratou para contestar o testamento. Em um deles, Clary escreveu: "Minha mãe é uma mulher simples. Ela não tem educação formal. Ela convenceu um homem vulnerável a lhe deixar uma propriedade multimilionária. Isso é claramente influência indevida. Tive que parar. Fechei os olhos, respirando fundo. Uma mulher simples. Era assim que minha própria filha me chamava. Como se eu fosse estúpida. Como se eu não valesse nada. Tem mais, disse David em voz baixa. Na segunda pasta, havia informações sobre as exclusões. Abri-a, com as mãos tremendo novamente. Dentro havia capturas de tela de um grupo de mensagens, um grupo familiar do qual eu não fazia parte. O nome do grupo era Família Vance Privada. Eu lia as mensagens. Eram centenas. Vamos convidar a mamãe para o batizado? Perguntou Michael. Não, ela vai querer estar em todas as fotos e depois vai postá-las no Facebook com comentários constrangedores, respondeu Clary. O aniversário da minha mãe é na semana que vem. Eu sei, mas estou cansado de fingir. Vamos apenas mandar flores. Mamãe está perguntando por que não a convidamos para o jantar de Natal. Diga a ela que não há espaço suficiente ou invente alguma coisa. Ela vai superar isso. Minha sogra diz que deveríamos incluir mais a sua mãe. Sua sogra não precisa lidar com ela. Sua mãe é exaustiva. Sempre querendo atenção. Sempre precisando de aprovação. É mais fácil mantê-la à distância. Havia mensagens zombando dos meus presentes. Mamãe me mandou outro cartão feito à mão. Que brega. Havia mensagens reclamando das minhas ligações. Mamãe ligou de novo. Deixei ir para a caixa postal. Havia mensagens coordenando eventos familiares, especificamente para garantir que eu não descobrisse. E o pior de tudo eram as mensagens sobre a estratégia de exclusão. Clara escreveu: se a mantivermos fora do círculo familiar, ela ficará tão desesperada que, quando herdar aquela casa, fará qualquer coisa para nos ter de volta. É psicologia básica. Quanto mais sozinha ela se sentir, mais generosa será conosco. Michael respondeu: você tem razão. Vamos continuar assim. Fechei a pasta. Não conseguia mais ler. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela panorâmica. Fiquei olhando para o oceano sem realmente vê-lo. Meu cérebro tentava processar o que eu acabara de descobrir. Não fora imaginação minha. Não fora eu sendo excessivamente sensível. Não fora um acidente. Fora um plano consciente, deliberado e cruel. Meus próprios filhos se reuniram para elaborar uma estratégia para me isolar emocionalmente. Criaram um grupo de bate-papo familiar sem mim. Coordenaram exclusões. Transformaram minha solidão em uma arma contra mim. Senhora Vance, disse David atrás de mim. Há mais uma coisa que a senhora precisa saber. Eu me virei. Não sabia se conseguiria aguentar mais. Encontramos evidências de que Clary tentou contatar um tabelião há 2 meses. Ela queria informações sobre como ser nomeada como única beneficiária em caso de falecimento ou incapacidade. Ela perguntou especificamente sobre os procedimentos para pessoas com mais de 65 anos de idade. Meu sangue gelou. Não deu em nada, esclareceu David rapidamente. A tabeliã disse a ela que precisaria do seu consentimento explícito e da sua assinatura autenticada. Mas o fato de ela ter tentado significa. Eles já estavam planejando o próximo passo, concluí. Eles não queriam apenas que eu lhes desse a casa. Queriam ter certeza de que, se eu morresse, herdariam tudo. David assentiu lentamente.
Sentei-me novamente na cadeira. Coloquei as mãos sobre as pastas, sentindo o peso de todo aquele papel, de todas aquelas provas, de toda aquela traição documentada. O que eu faço com isso, David? Isso depende de você. Você pode confrontá-los. Pode manter distância sem dizer nada. Pode entrar com uma ação judicial para proteger seus bens, ou pode fazer as três coisas. Fiquei encarando as pastas por um longo tempo. Pensei em todos os anos que passei justificando a ausência deles. Em todos os aniversários que comemorei sozinha, dizendo a mim mesma que eles estavam ocupados. Em todas as vezes que me senti invisível e me convenci de que estava exagerando. Mas eu não estava exagerando. Tudo tinha sido real. E pior, tinha sido intencional. Quero fazer alguma coisa, disse finalmente, com voz firme. Mas não quero fazer por raiva. Não quero ser impulsiva. Quero que seja perfeito. David deu um leve sorriso. Então vamos planejar tudo direitinho. Vamos reunir todas as provas. Vamos preparar tudo com cuidado. E quando você estiver pronto, quando chegar a hora certa, você os confrontará com a verdade de uma forma que eles não poderão negar, manipular ou da qual não poderão escapar. De quanto tempo você precisa? Dê-me mais 3 dias. Prepararei um dossiê completo com cópias autenticadas, documentos reconhecidos em cartório, tudo organizado cronologicamente. Quando terminar de lê-lo, você saberá exatamente o que dizer e como dizer. Assenti com a cabeça. 3 dias. Naquela noite, quando David foi embora e eu fiquei sozinha de novo, eu não chorei. Não senti pena de mim mesma. Senti algo diferente. Senti determinação. Senti clareza. Senti poder. Meus filhos passaram anos brincando comigo, me manipulando, me usando. Mas o jogo acabou porque agora eu sabia a verdade. E a verdade, como Sharon havia dito, era mais forte do que qualquer mentira. Nos 3 dias seguintes, passei-me no estranho estado de calma. Não era exatamente paz, mas algo mais frio, uma resolução silenciosa que me fazia levantar-me todas as manhãs com um propósito. David me deu uma tarefa específica: escreva tudo o que você quer dizer a eles, cada sentimento, cada lembrança, cada pergunta sem resposta. Sentei-me no pátio com meu caderno e comecei a escrever. No início, as palavras fluíam rapidamente, carregadas de dor e raiva. Mas, com o passar das horas, algo mudou. As palavras tornaram-se mais claras, mais precisas, mais poderosas. Eu não estava escrevendo um desabafo emocional. Eu estava escrevendo um testemunho, uma declaração de fatos que ninguém poderia refutar. Sharon chegou no segundo dia e me encontrou rodeada de papéis. Mostrei a ela o que eu tinha feito. Ela leu em silêncio e, quando terminou, estava com lágrimas nos olhos. Isso é impactante, Eleanor. Muito impactante. Tem que ser, respondi. Porque só terei uma chance, uma única conversa em que tudo virá à tona. E não pode haver espaço para manipulação, desculpas ou para me fazer duvidar de mim mesma. Quando você vai fazer isso? Em breve. Muito em breve. No terceiro dia, David chegou com uma pasta ainda maior do que antes. Abrimos na mesa de jantar e passamos horas organizando tudo. Agora havia 3 pastas, cada uma com um nome. Uma para Clary, uma para Michael e uma para mim. Está tudo nessas pastas, explicou David, organizado cronologicamente. Documentos comprovativos, declarações certificadas, registros oficiais, tudo o que você precisa para comprovar cada ponto que quiser apresentar. Analisei o conteúdo cuidadosamente. Havia cópias das mensagens do grupo de bate-papo da família. Havia registros das ligações que nunca me fizeram. Havia provas dos eventos para os quais não fui convidada, com datas exatas e capturas de tela das postagens nas redes sociais. Havia os documentos da tentativa de contestação do testamento. Havia os registros financeiros mostrando suas dívidas. Havia tudo. E agora, perguntei. Agora você decide como quer fazer isso. Pode ligar para eles separadamente. Pode reuni-los. Pode fazer isso em um lugar neutro ou aqui na sua casa. Você está no controle, Eleanor. Pensei por muito tempo. Imaginei diferentes cenários.
Imaginei seus rostos, suas reações, suas tentativas de se defender, e então soube exatamente o que fazer. Vou convidá-los para jantar aqui, os dois, ao mesmo tempo, com seus cônjuges. Vou preparar tudo como se fosse uma celebração, como se finalmente estivesse pronto para recebê-los em minha nova casa. David assentiu lentamente. Uma última chance para eles serem honestos. Exatamente. E quando eles falharem, porque eles vão falhar, é aí que eu vou mostrar a eles o que eu sei. Naquela tarde, enviei uma mensagem para os dois. Mantive o tom leve, quase alegre. Crianças, me desculpem por estar tão ocupada. Finalmente estou pronta para vocês verem a casa. Que tal jantarmos no sábado? Finalmente vamos comemorar juntos. As respostas chegaram em minutos. De Clary, claro, mãe. Estaremos lá. Já estava na hora. De Michael, perfeito, mãe, você não imagina o quanto eu queria te ver. Li as mensagens dele sem sentir nada. Nem dor, nem raiva, apenas aquela fria clareza que se instalara dentro de mim. Passei os dias seguintes preparando tudo com precisão cirúrgica. Limpei a casa até que cada superfície brilhasse. Comprei flores frescas para todos os cômodos. Escolhi o cardápio cuidadosamente, cada um dos pratos favoritos deles. Eu queria que tudo fosse perfeito. Queria que eles não tivessem desculpa para dizer que eu não os havia recebido calorosamente. Sharon me ajudou com os preparativos. Enquanto cozinhávamos juntas na sexta-feira à tarde, ela me perguntou: tem certeza de que quer fazer isso? Não tem volta depois de amanhã. Eu sei, respondi, enquanto cortava os legumes. Mas não tem volta. Eu já vi a verdade. Eu já sei quem eles realmente são. A única coisa que posso escolher agora é se fico em silêncio ou se falo. E você vai falar. Vou falar. O sábado amanheceu com um céu limpo. Passei a manhã cuidando dos últimos detalhes. Arrumei a mesa com minha melhor porcelana. Coloquei velas. Amarrei os guardanapos com fitas cor creme. Tudo parecia elegante, aconchegante, perfeito. Às 3 da tarde, tomei banho e me vesti. Coloquei um vestido simples, mas bonito, cinza pérola. Fiz uma maquiagem leve. Arrumei o cabelo com cuidado. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente daquela que eu era um mês atrás. Havia algo no meu olhar, algo duro e nítido que não estava lá antes. David chegou às 4. Ele trouxe as pastas, que colocamos dentro de um armário antigo num canto da sala de jantar. Ninguém saberia que elas estavam lá, a menos que eu decidisse tirá-las. Pronto? Perguntou ele. Preparar. Às 5 horas em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo e fui abri-lo. Clary chegou primeiro com o marido. Ela carregava um buquê de flores e um sorriso enorme que não chegava aos olhos. Mãe, disse ela, me abraçando. Você está linda. O abraço dela pareceu falso, mecânico, como algo ensaiado. Deixei-a entrar e a conduzi até a sala de estar. Observei seus olhos percorrerem cada detalhe da casa, calculando, avaliando, analisando. Ela não estava admirando minha casa. Estava fazendo um inventário. Isso é incrível, disse o marido dela. Quantos metros quadrados tem? Não sei ao certo, menti. Eu sabia que eram 4.000 pés quadrados. Nunca medi. 10 minutos depois, Michael chegou com a esposa. A cena se repetiu. Abraços que pareciam falsos. Elogios exagerados, perguntas sobre a casa disfarçadas de interesse casual. Sentei todos na sala de estar e servi vinho. Conversamos sobre coisas triviais, o tempo, o trânsito, a dificuldade para estacionar. Ninguém mencionou a festa cancelada. Ninguém se desculpou pelas semanas de silêncio antes de saberem que minha casa era uma mansão. Observei cada gesto, cada olhar que trocaram quando pensavam que eu não estava olhando. Clary tocava o braço de Michael quando ele começava a falar demais. Michael sinalizava com os olhos quando achava que alguém estava dizendo algo inadequado. Eles estavam coordenados. Estavam seguindo um plano. Às 6 horas, convidei-os para a sala de jantar. Todos emitiram sons de admiração ao verem a mesa posta.
Sentaram-se nos lugares que indiquei. Permaneci de pé por um instante, observando-os da cabeceira da mesa. Antes de começarmos, eu disse em voz calma: quero agradecer a presença de vocês. Sei que têm estado ocupados. Sei que suas vidas são complicadas, por isso agradeço muito por terem reservado um tempo para estarem aqui hoje. Claro, mãe, disse Clary rapidamente. Sempre temos tempo para você. Sinto muito se você pensou o contrário. Eu sorri, mas não disse nada. Comecei a servir o jantar. Entrada: uma sopa de abóbora que Clary adorava quando criança. Prato principal: frango assado com batatas, que Michael sempre pedia. Salada fresca, pão recém-assado, tudo feito por mim. Com carinho, com precisão. Enquanto eles comiam e conversavam entre si, mal toquei na minha comida. Eu os observava. Observei como agiam como se nada tivesse acontecido, como se os últimos anos de exclusão não existissem, como se a mensagem cancelando minha festa tivesse sido apenas um mal-entendido insignificante. Mãe, disse Michael após o segundo prato, preciso te contar uma coisa. Tenho pensado muito em você ultimamente. Sinto que nos distanciamos e não gosto disso. Você é minha mãe. Você é importante para mim. As palavras soavam ensaiadas, como falas de um roteiro. Eu sinto mesmo, acrescentou Clary. Deveríamos nos ver com mais frequência. Aliás, estava pensando que poderíamos fazer disso uma tradição, jantares mensais aqui na sua casa. O que você acha? Ali estava o verdadeiro motivo do interesse deles. Acesso regular à minha casa, ao meu espaço, à minha propriedade. Parece ótimo, respondi sem me comprometer. Quem quer sobremesa? Servi a torta de limão que eu havia preparado, a mesma que Clary pedia em seus aniversários quando era pequena. Ela deu uma mordida e fechou os olhos. Mãe, tem exatamente o mesmo gosto que eu me lembrava. Ninguém faz torta de limão como você. Por um instante, apenas um instante, senti uma pontada no peito. Um eco do amor que eu costumava sentir quando meus filhos eram pequenos e realmente precisavam de mim. Quando eu era o mundo deles e eles eram o meu. Mas aquele momento passou depressa, porque a menina que adorava aquela torta cresceu e se tornou uma mulher que tentou roubar minha herança. O menino que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho se tornou um homem que calculava como manipular minhas emoções para seu próprio benefício. Que bom que você gostou, eu disse simplesmente. Terminamos a sobremesa em um silêncio relativamente confortável. Tomamos café. Clary começou a falar sobre seus planos de reformar a casa. Michael mencionou uma nova ideia de negócio. Seus cônjuges compartilharam anedotas. Tudo muito normal, tudo muito civilizado. E então, quando os pratos estavam vazios e os copos quase vazios, levantei-me da cadeira. Há algo que quero lhe mostrar, disse em voz calma. Algo importante. Fui até o armário no canto e peguei as 3 pastas. Coloquei-as sobre a mesa, uma na frente de cada um dos meus filhos. Vi suas expressões mudarem. Como o sorriso de Clary congelou. Como Michael empalideceu. Abranos, eu disse. Não tenham pressa. Leiam tudo. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto concreto. Clary abriu sua pasta primeiro, com as mãos já não tão firmes. Michael a imitou um segundo depois. Observei seus olhos percorrerem a primeira página, depois a segunda. Então, pararam de virar as páginas porque entenderam exatamente o que estavam vendo. Mãe, o que é isso? Perguntou Clary, com a voz aguda. É a verdade, respondi calmamente. Continue lendo. O marido de Clary inclinou-se para ver o conteúdo da pasta. Michael encarou as páginas sem piscar, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Sua esposa colocou a mão em seu braço, mas ele nem sequer reagiu. Está tudo lá dentro, continuei. As mensagens do grupo de família do qual fui excluída. Os registros de eventos para os quais não fui convidada. As conversas em que vocês combinaram como me manter à distância, as provas da tentativa de contestar o testamento. Os documentos sobre suas dívidas financeiras. Tudo. Isto é uma invasão de privacidade, disse Clary, fechando a pasta com força. Vocês não tinham o direito de nos investigar.
Tudo que está nessas pastas foi obtido legalmente, respondi, imperturbável. São registros públicos, documentos judiciais ou informações às quais tenho direito por lei. Nada do que você vê ali é ilegal, ao contrário do que você tentou fazer. Michael ainda não tinha dito nada. Ele apenas encarava os papéis horrorizado. Quero que você me explique, eu disse, sentando-me novamente na cadeira. Quero que me diga por quê. Por que você criou um grupo de bate-papo familiar sem mim? Por que passou anos me excluindo sistematicamente? Por que tentou contestar minha herança, Clary? Por que planejou manipular minhas emoções para ter acesso a esta propriedade? Mãe, não é o que parece, começou Clary. Então me diga o que é isso. Explique-me o que significa quando você escreveu textualmente: se a mantivermos fora do círculo familiar, ela ficará tão desesperada que, quando herdar aquela casa, fará qualquer coisa para nos ter de volta. Explique-me isso, Clary. Explique como não é exatamente o que parece. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu a observei procurando algo para dizer, alguma desculpa, alguma justificativa. Ela não encontrou nada. E você, Michael? Virei-me para meu filho. Você disse a um amigo que eu era teimoso, mas que se você me fizesse sentir sozinho, eu tentaria te comprar com dinheiro, porque sempre fiz isso. É assim que você me vê? Como alguém que compra afeto? Michael engoliu em seco. Mãe, eu estava com raiva quando disse isso. Eu não queria dizer aquilo. Com raiva de quê? Porque recebi uma herança que conquistei com 15 anos de trabalho honesto? Porque alguém finalmente valorizou minha dedicação e minha lealdade, isso te deixou com raiva? Não é isso, murmurou ele. Então, o que é isso, Michael? Explique-me. Porque tenho documentos aqui que mostram que você fez um empréstimo de $250 mil, que perdeu esse dinheiro em um negócio falido e que agora está seriamente endividado. E de repente, quando sua mãe herda uma propriedade valiosa, você quer se reaproximar. Que conveniente! Sua esposa empalideceu. Ficou claro que ela não sabia de tudo. E você, Clary, continuei, você e seu marido compraram uma casa de $500 mil. Vocês têm 2 avisos de execução hipotecária. Estão prestes a perder essa propriedade. E então você decide que é o momento perfeito para contestar o testamento de um homem que você nem conhecia. Para me chamar de manipuladora na frente de um juiz, para dizer que abusei da confiança de uma pessoa vulnerável. Tínhamos o direito de questionar aquele testamento, disse Clary, recuperando um pouco da voz. Era suspeito que um homem rico deixasse tudo para vocês. Ele não me deixou tudo. Ele me deixou esta casa, apenas esta casa. E não foi nada suspeito. Foi justo. Passei 15 anos cuidando dele. Estive com ele nos seus piores momentos. Eu o ouvi quando ninguém mais tinha tempo para ele. Fui leal, dedicada, honesta, e ele reconheceu isso. Isso não é manipulação, Clary. Isso se chama merecer. Mas você já sabia, ela acusou. Você sabia que ele ia deixar alguma coisa para você e nunca nos contou. Por que eu deveria ter te contado? Para que você pudesse planejar como tirar isso de mim ainda mais cedo. Para que você pudesse começar a me tratar do jeito que me tratou. Como nós te tratamos? Perguntou Michael, na defensiva. Levantei-me da cadeira. Senti a raiva que vinha reprimindo começar a surgir, mas a controlei. Eu não ia gritar. Eu não ia perder o controle. Eu ia ser clara, precisa, devastadora. Você me excluiu da minha própria família. Você criou eventos sem me convidar. Você coordenou encontros, garantindo que eu não soubesse de nada. Você criou um grupo de mensagens chamado Família Vancill e me deixou de fora. Você zombou dos meus presentes feitos à mão. Você ignorou minhas ligações. Você cancelou planos repetidamente. Você me fez sentir invisível, desnecessária, como um estorvo. Enquanto falava, dei a volta na mesa. Meu aniversário de 65 anos. Você me deixou sozinha naquele restaurante esperando por 1 hora. A formatura da minha neta. Você nem me avisou quando seria. O Natal passado.
Vocês dois cancelaram no mesmo dia e me deixaram sozinha com comida suficiente para 10 pessoas. Minha cirurgia de vesícula. Michael, você apareceu quando eu já estava me recuperando e foi embora 20 minutos depois. Mãe, tínhamos coisas para fazer, tentou Michael. Que coisas? Que coisas eram mais importantes do que sua mãe sair da cirurgia? Que coisas eram mais importantes do que passar o Natal comigo? Que coisas eram tão urgentes que você não conseguia nem mandar uma mensagem honesta? Nenhum dos dois respondeu. Vou te contar o que aconteceu. Você não tinha nada para fazer. Simplesmente não queria ficar comigo. Porque eu não era divertida. Porque eu não tinha nada a te oferecer. Porque eu era apenas a mãe que emprestava dinheiro e nunca pedia de volta. A mãe que sempre entendia, sempre perdoava, sempre esperava. Voltei para minha cadeira, mas não me sentei. Fiquei ali parada, olhando para os dois. Mas quando herdei esta casa, quando de repente passei a ter algo valioso, aí sim vocês quiseram vir. Aí vocês tiveram tempo. Aí a sogra do Michael pôde esperar. Como vocês mudaram de ideia rapidinho quando viram as fotos. Não foi assim, disse Clary, com a voz embargada. Então, como foi? Explique-me. Explique por que você cancelou minha festa de inauguração da casa e, 2 horas depois de ver minhas fotos no Instagram, estava desesperado para me visitar. Explique essa coincidência. Clary olhou para Michael. Michael olhou para o chão. Seus cônjuges não sabiam para onde olhar. Vou te contar como foi, continuei. Você achou que eu ia herdar uma casinha modesta, algo pequeno e sem muito valor. Por isso não se importou em cancelar. Era só mais uma festa chata para a mamãe numa casa qualquer. Mas quando você viu que era uma mansão, quando entendeu que valia 2 milhões de dólares, aí sim se interessou. Porque não se tratava mais de mim. Tratava-se do que eu tinha. Isso não é justo, disse Michael, olhando para cima. Justo? Você quer falar comigo sobre justiça? É justo que eu tenha passado anos criando você sozinha depois que seu pai nos abandonou? É justo que eu tenha trabalhado em 3 empregos para te dar uma educação? É justo que eu tenha vendido o carro do meu pai para te dar a entrada da sua casa, Michael? É justo que você nunca tenha me pago aqueles 5 mil dólares? É justo que eu tenha te emprestado mais de 12 mil dólares no total e nunca tenha visto um centavo de volta? Michael empalideceu. Sua esposa o encarou com os olhos arregalados. Era óbvio que ela também não sabia daquele dinheiro. É justo você me chamar de mulher simples em documentos legais, Clary? É justo você tentar convencer um juiz de que eu manipulei um homem doente? É justo você entrar em contato com enfermeiras do hospital procurando alguém para testemunhar contra mim? Clary começou a chorar, mas suas lágrimas não me comoveram. Eu já havia chorado demais sozinha por muitos anos. É justo que você tenha planejado isso? Que você tenha se sentado para elaborar uma estratégia para me manter emocionalmente isolado, de modo que, quando eu herdasse algo, eu ficasse tão desesperado para te ter de volta que te daria tudo o que você quisesse? Isso é psicopatia, Clary. Não é apenas egoísmo. É crueldade calculada. Não foi assim, ela soluçou. Só queríamos nos proteger. Proteger-se de quê? Da própria mãe? O que eu fiz para vocês merecerem proteção? Você sempre foi tão exigente, disse Clary, enxugando as lágrimas, sempre querendo atenção, sempre precisando de aprovação, sempre ligando, sempre perguntando, sempre querendo se envolver em tudo. Suas palavras me atingiram, mas não me destruíram. Que horror, eu disse em voz baixa e fria. Que horror que uma mãe queira se envolver na vida dos filhos. Que exigência ela tenha, ligando de vez em quando para saber como eles estão. Que carência ela tenha, querendo ser convidada para eventos familiares. Você tem razão. Eu sou horrível. Mãe, eu não quis dizer isso dessa forma, tentou Clary. Sim, você fez isso. Você escreveu nas mensagens. Você disse isso nas conversas. Você pensou nisso toda vez que decidiu me excluir. E sabe o que é triste, Clary? O triste é que eu teria entendido se você tivesse sido honesta comigo. Se você tivesse dito, mãe, precisamos de espaço. Mãe,
Às vezes é demais. Mãe, estamos ocupadas. Eu teria entendido. Teria doído, mas eu teria respeitado. Dei mais uma volta em torno da mesa. Mas você não fez isso. Você mentiu. Você fingiu. Você manipulou. Você me usou quando lhe convinha e me descartou quando não convinha mais. E agora você está aqui na minha casa, comendo a minha comida, bebendo o meu vinho, depois de passar anos me tratando como se eu não importasse. E você espera o que exatamente? Que eu te perdoe? Que eu finja que nada disso aconteceu? O silêncio era absoluto. Tudo que se ouvia era o oceano lá fora e o choro suave de Clary. Quero que você vá embora, eu disse finalmente. Quero que você leve suas pastas para ler tudo, para entender completamente o que você fez, e então quero que você pense se realmente acredita que merece estar na minha vida. Mãe, começou Michael, levantando-se. Não, interrompi-o, agora não. Chega de desculpas. Chega de mentiras. Você vai embora. Eles saíram em silêncio. Clary chorando. Michael de cabeça baixa, seus cônjuges sem saber o que dizer. Eu os vi sair pela porta, caminhar até seus carros, ligá-los e desaparecer na estrada que descia da colina. Fiquei parado na porta até que as luzes traseiras deles sumiram na escuridão. Quando fechei a porta, o silêncio da casa me envolveu, mas não me senti vazia. Havia uma sensação de limpeza, como depois de uma tempestade, quando o ar tem um cheiro diferente, mais fresco, mais real. Sharon chegou uma hora depois. Eu ainda estava sentada no pátio, observando o oceano negro sob a luz da lua. Ela não fez nenhuma pergunta. Simplesmente sentou-se ao meu lado e colocou a mão sobre a minha. Como você se sente? Perguntou ela depois de um tempo. Não sei, respondi honestamente. Sinto que deveria sentir algo mais, dor, alívio, raiva, mas só me sinto cansada, como se estivesse carregando um peso enorme por anos e finalmente o tivesse largado. Foi exatamente isso que você fez. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Sem pesadelos, sem acordar assustado, sem aquele nó no estômago que me acompanhava há tanto tempo. Quando abri os olhos na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas e eu podia ouvir as gaivotas sobre o mar. Verifiquei meu celular. Havia mensagens de ambos. Começando por Clary: Mãe, precisamos conversar. Por favor. De Michael depois: Mãe, sinto muito por tudo. Sério? Me deu uma chance de explicar. Eu não respondi. Eu ainda não estava pronto. Os dias seguintes foram estranhos. Eu me movia pela casa com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Pintei, li, caminhei na praia. Sharon vinha com frequência e, às vezes, ficávamos sentadas por horas sem conversar, apenas aproveitando a companhia silenciosa. Uma semana após o confronto, Michael apareceu sem avisar. Ele tocou a campainha várias vezes até que eu finalmente atendi o interfone. Mãe, por favor, me dê só 5 minutos. Hesitei, mas algo em sua voz soava diferente. Menos defensiva, mais quebrada. Abri a campainha para ele entrar. Ele subiu as escadas lentamente, como se seu corpo estivesse pesado. Quando entrou, notei que havia emagrecido. Tinha olheiras profundas. Não era mais o mesmo homem confiante que viera jantar. Eu li tudo, disse ele sem se sentar. Li cada página daquela pasta várias vezes. E você tem razão sobre tudo. Não tenho desculpas, mãe. Não tenho justificativas. O que fizemos foi imperdoável. Permaneci em silêncio, esperando. Deixei a Clary liderar os planos dela, a maneira dela de ver as coisas. Ela sempre foi mais forte, mais decidida, e eu apenas a seguia. Achava que isso me tornava menos culpada, mas agora entendo que me torna tão culpada quanto. Talvez até mais, porque eu sabia que era errado e mesmo assim fiz. Ele passou as mãos pelo rosto. Minha esposa não sabia de nada, nem do dinheiro que te pedi, nem dos planos da Clary, nem de nada do que fizemos. Quando mostrei a pasta para ela, quase me deixou. Talvez ainda me deixe. Ela me disse que sou um covarde. E ela tem razão. Por que você veio, Michael? Perguntei em voz calma.
porque preciso que você saiba que sinto muito. Que entendo o que perdi. Não a casa, não o dinheiro, você. Perdi minha mãe. Perdi a pessoa que sempre esteve presente, que sempre deu tudo, que nunca pediu nada de concreto em troca. E a perdi porque fui egoísta, covarde e cruel. Senti algo afrouxar um pouco no meu peito. Não espero que você me perdoe, continuou ele. Não espero que voltemos a ser como éramos, porque o que éramos estava destruído há muito tempo e eu não queria ver isso acontecer. Eu só precisava te dizer que você tem razão em tudo e que, se um dia, talvez daqui a alguns anos, você decidir me dar uma chance de te conhecer de verdade novamente, não como o filho que recebe, mas como o filho que aprende a dar, eu estarei aqui. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Mais uma coisa, a Clary não vem. Ela ainda está brava. Ela ainda acha que você é a vilã. Ela ainda acredita que tinha direito a tudo isso. Ela não vai mudar, mãe. E eu não vou mais segui-la. Não vou fazer parte disso. Quando ele foi embora, fiquei horas refletindo sobre suas palavras. Não foi suficiente. Um pedido de desculpas não apagou anos de dor. Mas foi um começo, um reconhecimento genuíno da verdade. 2 semanas depois, Michael voltou. Desta vez com a esposa e minha neta. Eles não entraram em casa. Apenas tocaram a campainha. E quando abri a porta, minha neta correu até mim com um desenho nas mãos. Vovó, eu fiz isso para você, disse ela com sua doce vozinha. É a nossa nova casa, mas com um caminho que leva até a sua casa, para que você possa nos visitar. O desenho mostrava 2 casinhas ligadas por um caminho colorido. Senti lágrimas ameaçando cair. É lindo, querida, eu disse, abraçando-a. A esposa de Michael olhou para mim com olhos sinceros. Senhora Vance, sinto muito por não ter percebido o que estava acontecendo. Michael me contou tudo, e quero que saiba que, em nossa casa, a senhora será sempre bem-vinda. Sempre. Eu não os convidei para entrar naquele dia, mas aceitei o desenho. Pendurei-o na minha geladeira, onde podia vê-lo todas as manhãs. Os meses seguintes foram de lenta reconstrução. Michael vinha a cada 2 semanas, sempre perguntando primeiro se podia me visitar, nunca presumindo que tinha esse direito. Às vezes, sentávamos no pátio tomando café. Às vezes, caminhávamos na praia. Não conversávamos muito sobre o que tinha acontecido. Era tudo muito recente, ainda muito doloroso. Mas, aos poucos, comecei a conhecer o Michael diferente, um que perguntava como eu estava e realmente ouvia a resposta, um que trazia flores sem nenhuma ocasião especial, um que se desculpava quando cancelava um plano e depois remarcava, um que admitia quando estava errado. Para o aniversário da minha neta, eles me convidaram para a festa. Foi uma festa pequena, no quintal de casa, só a família mais próxima. Quando cheguei, Michael me cumprimentou com um abraço de verdade. Não mecânico, não ensaiado, genuíno. Obrigado por ter vindo, mãe, disse ele. Isso significa tudo para nós. Durante a festa, observei como eles interagiam. Vi como a esposa de Michael me incluía nas conversas. Vi como minha neta corria para me mostrar cada presente que abria. Vi como Michael me olhava com os olhos de vez em quando, para ter certeza de que eu estava bem. Não foi perfeito. Ainda houve momentos constrangedores. Ainda houve cicatrizes. Mas houve esforço genuíno. Houve mudança real. Clary não ligou durante meses. Suas mensagens raivosas iniciais cessaram. O silêncio da parte dela era absoluto. Michael me contou que ela o confrontou, furiosa por ele tê-la traído ao falar comigo novamente. Eu disse a ela que a única traição foi o que fizemos com você, disse Michael, e que eu não faria mais parte disso. Ela desligou e eu não tive mais notícias dela desde então. Doía. Ela era minha filha. Eu a havia segurado no colo, a criado, a amado. Mas eu também entendia que não podia forçar uma mudança em alguém que não queria mudar. Eu não podia obrigá-la a enxergar a verdade se ela escolhesse acreditar na mentira. Certa tarde, 6 meses após o confronto, eu estava regando as plantas no pátio quando a campainha tocou. Era um serviço de entregas. Eles tinham um envelope grande endereçado a mim. Abri a caixa com as mãos trêmulas.
Dentro havia documentos legais. Claire estava me processando. Ela alegava que eu havia manipulado Michael para que ele se afastasse dela, que eu estava destruindo sua família e que ela tinha direito a uma parte da herança por ser minha filha. Liguei imediatamente para David. Ele veio naquela mesma tarde, leu os documentos e balançou a cabeça negativamente. Isso não tem fundamento legal. É uma tentativa desesperada. Provavelmente será rejeitado na primeira audiência. Então por que ela está fazendo isso? Perguntei, cansado. Porque ela está com raiva. Porque ela não consegue aceitar que perdeu o controle. Porque ela ainda acha que pode ganhar alguma coisa com isso. Ele estava certo. O processo foi arquivado 3 meses depois. O juiz foi claro. Não havia caso. Claire teve que pagar as custas judiciais e recebeu uma advertência sobre processos frívolos. Depois disso, nada. Silêncio absoluto da parte dela. Mas a minha vida não girava em torno desse silêncio. Eu havia encontrado algo mais valioso do que a família que me excluía. Eu havia encontrado paz. Eu havia encontrado dignidade. Eu havia encontrado Sharon, que vinha todas as semanas e se tornará a irmã que eu nunca tive. Eu havia encontrado um Michael reconstruído, fazendo um esforço real para ser melhor. Eu havia encontrado minha neta, que agora me visitava regularmente e enchia a casa de risos. Eu havia encontrado, acima de tudo, a mim mesma. Aquela Eleanor que sempre esteve lá, mas que havia permanecido escondida sob anos de tentativas de agradar aos outros, de justificar o injustificável, de aceitar migalhas quando eu merecia o banquete inteiro. Certa manhã, 1 ano depois de me mudar para a mansão, acordei com o sol entrando pelas janelas. Fiz café e fui para o pátio. As ondas quebravam suavemente nas rochas. As gaivotas voavam em círculos. O céu estava limpo e brilhante. Sentei-me na minha cadeira favorita, aquela que dava para ver o horizonte de frente, e respirei fundo. Cheirava a sal, a flores, a liberdade. E eu sorri. Sorri porque estava viva, porque havia sobrevivido, porque havia escolhido a verdade em vez do conforto, porque havia escolhido minha dignidade em vez do medo de ficar sozinha. E descobri que nunca tinha estado realmente sozinha. Apenas estava rodeada pelas pessoas erradas. 2 anos se passaram desde aquele jantar. 2 anos desde que abri aquelas pastas e mudei o rumo da minha vida para sempre. Hoje, enquanto estou sentada neste mesmo pátio observando o oceano que nunca para de se mover, posso dizer algo que não conseguia dizer antes: estou em paz. Não é a paz de quem esquece. É a paz de quem se lembra, mas já não sofre. É a paz de quem entende que deixar ir não é o mesmo que perder. Às vezes, deixar ir é a única maneira de vencer. Michael ainda vem todas as semanas, sem falta. Ele trouxe a família para o Natal no ano passado, e desta vez foi tudo genuíno, nada forçado, nada encenado. Minha neta tem 6 anos agora e adora procurar conchas na praia em frente à minha casa. Ela me liga todas as noites antes de dormir para me contar sobre o seu dia. Vovó, hoje aprendi a escrever seu nome, ela me disse recentemente. Olha. E me mandou uma foto do caderno dela, onde havia escrito a Eleanora com letras trêmulas, mas cheias de amor. A esposa do Michael se tornou importante para mim. Às vezes, ela vem sozinha só para tomar um café e conversar. Ela me conta suas preocupações, seus sonhos, seus medos, e eu realmente a escuto, não fico só esperando minha vez de falar. Construímos algo genuíno, algo que não existia antes. Porque antes eu era apenas a sogra por conveniência, não uma pessoa de verdade. Michael mudou não da noite para o dia, mas de forma constante e visível. Ele começou a fazer terapia há 1 ano. No início, ele me contou com vergonha, como se admitir que precisava de ajuda fosse uma fraqueza. Eu disse a ele que era a coisa mais corajosa que ele já tinha feito. É mais fácil permanecer destruído do que se esforçar para se reconstruir, eu lhe disse. Naquele dia ele chorou, um choro puro e libertador. Agora ele fala diferente. Ele age diferente. Ele não apenas recebe, ele também dá. Ele não apenas aceita, ele também oferece. Ele não presume mais que eu estarei disponível, mas pergunta e respeita quando eu digo não, porque eu aprendi a dizer não. Aquela palavra que antes era tão difícil para mim agora sai naturalmente quando necessário.
Não tenho notícias diretas de Claire, mas Michael me conta às vezes, com cuidado, como quem toca numa ferida que ainda dói. Ela se divorciou há 6 meses. Perdeu a casa definitivamente. Agora mora em um apartamento pequeno e enfrenta sérios problemas financeiros. Michael tentou ajudá-la, mas ela recusou a ajuda com raiva. Não quero nada de alguém que traiu a própria irmã por aquela mulher, disse ela a ele. Aquela mulher. É assim que ela me chama agora. Eu nem sequer sou a manha no vocabulário dela. Dói. Não vou mentir e dizer que não. Ela é minha filha. Eu a vi nascer, vi-a dar seus primeiros passos, consolei-a em suas primeiras decepções amorosas. Mas também entendo que não posso obrigá-la a ver o que ela não quer ver. Não posso fazê-la aceitar a responsabilidade por algo que ela ainda acredita ser minha culpa. Ela escolheu a amargura. Eu escolhi a paz. E essas duas escolhas não podem coexistir no mesmo espaço. Aprendi que o amor de mãe não significa aturar tudo. Não significa ser um saco de pancadas onde seus filhos descarregam suas frustrações e você simplesmente recebe os golpes com um sorriso. O amor verdadeiro, o amor saudável, exige limites. Exige respeito mútuo. Exige esforço de ambos os lados. E se alguém, até mesmo sua própria filha, não estiver disposto a fazer esse esforço, então a coisa mais amorosa que você pode fazer é se afastar. Não com ódio, não com vingança, mas com a clareza de alguém que sabe que não se pode consertar algo quando apenas uma pessoa está disposta a tentar. Sharon continua sendo meu porto seguro. Ela se mudou para um apartamento aqui perto há 6 meses. Depois de contemplar sua praia durante todos esses meses, não consegui mais voltar à vista do estacionamento, ela me disse, rindo. Agora tomamos café da manhã juntos 3 vezes por semana. Caminhamos pela costa. Vamos ao cinema. Fazemos coisas simples que amigos fazem, coisas para as quais eu nunca tive tempo quando estava obcecada em ser a mãe perfeita. Também conheci gente nova. Há um grupo de mulheres da minha idade que se reúne às quintas-feiras na biblioteca da cidade. Elas conversam sobre livros, sobre a vida, sobre os sonhos que ainda têm. No início, eu estava com medo de participar. O que eu vou dizer? Perguntei a Sharon. Oi, meu nome é Eleanor, e meus filhos me excluíram por anos? Ela riu. Diga, olá, meu nome é Eleanor e estou aprendendo a viver para mim mesma. E foi exatamente isso que eu disse. Agora essas mulheres são minhas amigas. Antônia, que perdeu o marido há 5 anos e está aprendendo a viajar sozinha. Alma, que aos 70 anos decidiu aprender a tocar piano. Paola, que saiu de um casamento abusivo depois de 40 anos e agora diz que cada dia livre é uma dádiva. Todos nós temos histórias. Todos nós temos cicatrizes. Mas também temos risos, esperança e aquela compreensão silenciosa daqueles que passaram pelo fogo e saíram do outro lado. Esta casa, esta mansão de $2 milhões que causou tantos problemas, tornou-se meu santuário. Não porque valha dinheiro, mas porque é minha. Cada decisão aqui é minha. Cada móvel, cada quadro, cada planta no pátio existe porque eu escolhi, não porque alguém aprovou. Aprendi a apreciar minha própria companhia. O silêncio costumava me assustar. Me fazia sentir como se eu tivesse feito algo errado, como se precisasse estar rodeada de pessoas para ter valor. Agora, o silêncio é meu amigo. É no silêncio que penso melhor, onde sinto com mais clareza, onde me reconecto comigo mesmo. Agora eu pinto. Comecei há 1 ano com um curso online para iniciantes. Não sou boa. Minhas pinturas são desajeitadas e desproporcionais, mas me trazem alegria. Tenho uma pendurada na sala de estar, um pôr do sol sobre o oceano com cores muito vibrantes e ondas com formato irregular. Mas é minha. Eu a fiz. E toda vez que a vejo, sorrio. Eu também escrevo. Tenho um diário onde anoto meus pensamentos, minhas lembranças, minhas reflexões. No início, escrevia sobre a dor, sobre a traição, sobre a raiva. Mas, com o passar dos meses, comecei a escrever sobre outras coisas, sobre o sabor do café pela manhã, sobre a aparência da lua cheia refletida no oceano, sobre o riso da minha neta, sobre a amizade de Sharon, sobre a segunda chance que Michael está construindo dia após dia. Aprendi que a vida não é uma linha reta rumo à felicidade.
É uma coleção de momentos, alguns belos, outros dolorosos, outros completamente comuns. E todos eles importam. Todos contam. Todos eles nos moldam. As cicatrizes que carrego agora não são sinal de fraqueza. São a prova de que sobrevivi. São mapas dos lugares por onde passei e lembretes de onde jamais retornarei. Não voltarei ao lugar onde meu valor dependia do quanto eu dava. Não voltarei ao lugar onde meu amor era conveniente, mas minha presença era um incômodo. Não voltarei ao lugar onde eu justificava o injustificável porque tinha medo da verdade. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse permanecido cega, se eu nunca tivesse visto aquelas pastas, se David nunca tivesse batido à minha porta. Será que Clary ainda estaria me manipulando? Será que Michael ainda estaria apenas recebendo sem dar nada em troca? Será que eu ainda seria pequena, invisível, esperando por migalhas de afeto? Provavelmente. E eu provavelmente teria me convencido de que era amor. Porque é mais fácil acreditar numa mentira reconfortante do que encarar uma verdade dolorosa. Mas eu encarei a verdade. E sim, doeu. Doeu tanto que houve noites em que não tinha certeza se conseguiria continuar respirando. Mas, do outro lado dessa dor, descobri algo que não sabia que existia: minha própria força, minha própria voz, meu próprio valor. Agora eu sei que não preciso de ninguém para me completar. Sou completa por mim mesma. As pessoas que entram na minha vida agora são acréscimos, não soluções. São companhia, não salvação. E essa diferença muda tudo. Esta manhã, enquanto tomava meu café no terraço, vi um golfinho saltando perto da costa. Ele ficou ali por vários minutos, saltando e brincando nas ondas. Sharon estava comigo, e nós duas ficamos sentadas em silêncio, observando aquele espetáculo simples, mas belo. Sabe o que eu acho? Disse Sharon depois de um tempo. Acho que você é como aquele golfinho, livre, brincando no seu próprio oceano, sem ninguém para lhe dizer para onde nadar. Ela tinha razão. É exatamente isso que sou agora, livre. E agora, enquanto termino de escrever isto, enquanto o sol se põe sobre o oceano, pintando o céu de laranja e rosa, quero dizer algo para você, a pessoa que está lendo isto. Para você que talvez esteja vivendo o que eu vivi, para você que talvez se sinta invisível em sua própria família, para você que justifica, que perdoa, que espera, que dá e dá sem receber nada em troca, ouça-me. Você tem valor. Não pelo que você dá, não pelo que você faz, não pelo quanto você suporta. Você tem valor simplesmente por existir. E se houver pessoas em sua vida que não conseguem enxergar isso, que só te procuram quando precisam de algo, que te excluem quando não é conveniente, então essas pessoas não merecem o espaço que ocupam em seu coração. Estabelecer limites não é egoísmo. Exigir respeito não é crueldade. E não há nada de errado em se afastar de alguém que te machuca, mesmo que essa pessoa seja do mesmo sangue que você. Família não é apenas quem te deu a vida. Família é quem te honra, quem te enxerga, quem escolhe ficar não por obrigação, mas por amor genuíno. E se você tiver que reconstruir sua família do zero, com amigos que se tornam irmãos, com conhecidos que se tornam confidentes, com estranhos que demonstram mais lealdade do que seus próprios familiares, então faça isso. Não fique no lugar onde você é tolerado, esperando o dia em que será celebrado. Esse dia pode nunca chegar. E enquanto você espera, sua vida está passando. Sua vida é agora. Seu valor está no agora. Sua paz está no agora. Tenho 69 anos. Alguns diriam que é tarde para recomeçar. Mas eu digo a vocês, nunca é tarde demais para escolher a si mesmo. Nunca é tarde demais para se libertar do que te machuca. Nunca é tarde demais para construir a vida que você merece. E você, já se sentiu como se estivessem tentando apagá-lo, da sua própria história? Você está vivendo para os outros enquanto se esquece de si mesmo, Você está justificando hoje aquilo que sabe, no fundo do seu coração, que está errado. Se for esse o caso, estou lhe dizendo exatamente o que gostaria que alguém tivesse me dito anos atrás. Acorde. Abra os olhos. Veja a verdade. E quando você vir isso, mesmo que doa, mesmo que seja assustador, mesmo que mude tudo, escolha a verdade mesmo assim. Porque a verdade dói, sim. Mas as mentiras matam. E você merece viver.